Olá, amigos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco das reuniões para a resolução de problemas. E eu vou trazer, dentro deste assunto que é extremamente complexo e cada um tem a sua maneira de se comunicar nesse sentido, de resolver problemas, enfim, tentar achar alternativas, novas maneiras de trabalho para tentar, enfim, chegar num resultado melhor. Muita gente tem diversos tipos diferentes de reunião para isso. Tá? E para trazer uma modalidade que a gente gosta bastante, que a gente usa bastante, eu vou trazer uma modalidade de reunião chamada MASP. É um método de análise e solução de problemas. É um conjunto de ações muito comuns em gestão de qualidade para se resolver problemas, né? Ou como o pessoal gosta de mencionar, eliminar as causas de um determinado efeito indesejado, né? Bom, essa reunião ela tem basicamente 4 passos, tá? E que configuram 4 encontros diferentes, 4 reuniões diferentes, certo? Então eu vou explicar no detalhe cada uma delas, porque elas variam entre si. Você vai perceber que nas próximas reuniões que a gente vai falar, algumas dessas modalidades, desses encontros se assemelham a uma ou outra reunião que a gente vai ver lá adiante. Então é bom que já facilita um pouco o entendimento, né? Bom, quando se tem um determinado problema, se tem por exemplo, uma rotina dentro da gestão da qualidade de se analisar e buscando a melhoria contínua, buscando resolução de problemas, ou então é algo que a gerência está incomodada, que é uma coisa que está acontecendo, está gerando muita insatisfação, que seja com o cliente, que seja interna, enfim. E se quer resolver determinado problema, antes de qualquer coisa, dentro da metodologia, você precisa entender da melhor maneira possível o determinado problema. Tentar enxergar as causas desse problema. E aí começa a primeira reunião, que é o primeiro passo. Você vai fazer um brainstorming, você vai fazer um encontro entre pessoas que estão diretamente relacionadas ao caminho daquele processo que está tendo problema. Então, enfim, você está tendo um efeito indesejado em um produto, ou em um serviço, ou uma entrega atrasada, enfim, você vai pegar as pessoas que efetivamente estão dentro desse processo, que é o processo problemático, você vai chamá-las em uma reunião, e esta reunião todos irão dar opiniões sobre quais são os efeitos, o que está gerando tal problema, certo? E essa equipe, essas pessoas, elas têm que ser instruídas para realmente ser criativos e tentar pensar em todas as alternativas possíveis, inclusive se aprofundando ao máximo nisso. Então, tentando não ser superficial nessa ideia, nessa menção, tentando realmente entender a fundo a causa do determinado problema, do determinado efeito, certo? E esta reunião de brainstorm, tudo que vão falando, tudo que vão colocando de caminho, de possibilidade de nascimento, de fonte desse problema, você tem que colocar ou num quadro branco ou num flip chart, para que os outros vejam que já foi escrito, em cima daquilo tenham ideias e vão se aprofundando, e vão tendo ideias usando as ideias dos outros, justamente para estimular aí a criatividade, né? O número de pessoas participando dessa reunião depende do processo, depende da complexidade, mas normalmente não é de 3, não é bom ter menos que 3, que senão não gera muita criatividade. Mas de 3 a 5, 6 pessoas. Mais do que isso, pode desvirtuar, pode ficar muito difícil de conduzir essa reunião. E lógico, tem que ter alguém conduzindo sempre e registrando isso aí, certo? E é uma reunião de brainstorming, até inclusive muito usada em áreas de criação, como publicidade, propaganda, enfim. No dia a dia, a não sei que a equipe seja já muito calejada nesse tipo de reunião, mas a gente recomenda que ela não ultrapasse 2 horas. E é uma reunião efetivamente longa. Dificilmente vai ser menos de 1 hora, tá? E no máximo 2. Bom, tendo listado diversas possíveis fontes para o problema, ou possíveis ideias novas, enfim, vai para a segunda fase, que é um segundo encontro, que é pegar as principais ideias segundo a classificação ou do gestor da reunião ou da própria equipe como um todo, selecionar quais foram as melhores ideias, quais foram as melhores sacadas nesta reunião, listá-las, não pode pegar muito, que senão desvirtua, listá-las e organizá-las em um diagrama que a gente chama de diagrama de Ishikawa, ou muitos chamam de espinho de peixe, ou muitos chamam de 6M, né? Por que 6M?
que você vai espalhar estes problemas, essas fontes de problema que você listou, em 6 classificações, que seriam 6 M's. Seria o quê? O material, ou seja, um problema oriundo de matéria-prima que foi usada, de algum material que está sendo usado, um produto de baixa qualidade. Método, que seria um método de trabalho, algum método de execução que não está legal. Medição, ou seja, às vezes o método está correto, mas a medição desse método ou não está eficaz ou não está mostrando o que deveria. Mão de obra, que aí vai pessoa errada, treinamento, enfim. O meio ambiente está causando isso, é uma coisa realmente de se ajustar em meio ambiente. E máquina. É isso mesmo, às vezes ou ferramenta, ou equipamento, né? Dependendo daquilo que se esteja analisando, entenda como, sei lá, uma ferramenta, se for algo, ou seja, algo tecnológico, algo que deveria funcionar para gerar o produto, para fazer viabilizar o serviço e não acontece a contento, certo? Então, dividindo essas fontes nesses diferentes, enfim, classificações de efeito, facilita um pouco na hora do plano de ação, que é a próxima fase, certo? A terceira fase. Nessa fase de plano de ação, que inclusive pode ser até junta com a segunda fase, né? Se você consegue rapidamente fazer essa distribuição, essa classificação, você vai para a fase de explodir isso em planos de ação. Não necessariamente usando toda a equipe que você usou no brainstorming, se essa equipe já é uma equipe relativamente grande, né? Nesta reunião, para fazer o plano de ação, mire em fazer em 1 hora. Dificilmente vai conseguir ser menos do que isso, porque normalmente esses planos de ação não são tão simples assim. E aqui você tem que chamar as pessoas mais inteiradas dentro dos seus assuntos, o menor número de pessoas possíveis para ser eficaz. A tendência é que abrem muitas discussões e elucubrações acima do problema. E o responsável da reunião, o líder, ele tem que estar sempre puxando o pessoal para a agilidade, puxando para a eficácia, né? Então, qual o problema? Vamos listar o que a gente tem que fazer. Tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Às vezes, se para conseguir criar uma boa ação não está muito claro na hora o que tem que ser feito, você pode criar ação de fazer um levantamento, você pode criar a ação de detalhar isso, para que a pessoa fique com essa lição de casa. Você vai colocar lá uma data para vocês se encontrarem novamente, quem que vai fazer o que, o levantamento, o estudo, para depois se encontrar com esse estudo mais bem definido, mais entendido, para que se crie uma ação de qualidade, né? Então você pode fazer isso, você não precisa criar o plano de ação inteiro numa sentada só, numa reunião só, tá? Às vezes tem dúvida em algumas coisas, as pessoas saem para fazer levantamentos, voltam já com a coisa mais mastigada, certo? E o último encontro, que aí não necessariamente é uma reunião, podem ser várias, inclusive a ideia é que seja uma rotina semanal de cobrança, né, que seja reuniões de andamento, reuniões para atualizar o status do plano de ação. É lógico que o gestor responsável, que tem que ser uma pessoa, ela tem que estar no dia a dia conversando com as pessoas, vendo o que elas estão fazendo. Mas na semana, cada um apresenta aquilo que andou, daquilo que era a sua responsabilidade. Nunca é demais mencionar, quando é responsável é uma pessoa, não é um setor, não é uma equipe, é o nome de uma pessoa e uma data que ela precisa finalizar isso. Legal? Bom, pessoal, bem resumidamente, isso é o MASP e essa é a sequência de reuniões, tá? Que tem que ser feitas. Quando se fazer um grupo de melhoria desse? Quando se fazer um encontro desse para fazer esse aprofundamento em plano de ação? Mais uma vez, quando tiver um problema que está acontecendo muito, que está incomodando muito, ou numa rotina mensal, bimestral, enfim, determinado pela qualidade. Legal, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo.